Sérgio Amaral está conosco no Jornal da Bandeirantes. Gente, vamos começar falando sobre a expectativa para esse 7 de setembro, Sérgio, né? Um clima de tensão, manifestações contra, a favor, manifestações em relação à independência do Brasil, cada um puxando para um lado aí. O fato é, Sérgio, que aqui em São Paulo eu tive a informação que a Corregedoria e o Centro de Inteligência da Polícia Militar estarão em peso nas manifestações para fotografar e identificar os policiais que estiverem infiltrados aí em manifestações políticas, o que é proibido pela legislação brasileira. Quais são as notícias que você tem aí de Brasília sobre esse assunto? Qual é a expectativa que se tem para este 7 de setembro que se avizinha, hein, Sérgio? Bom dia para você. Bom dia para você, Pedro, para o Edu, para a Thaís, para todo mundo que está com a gente aqui no Gente. Antes de responder essa pergunta, eu só queria dizer o seguinte, fazer um rápido comentário sobre essa fala aí do Eduardo Castro. Eu acabei de ver aqui a fotografia, Edu, a fotografia da carapuça, e ela agora, nesses breves segundos, ela já está lá no tornozelo, tá? Então já passou bem do joelho. Mas é o seguinte... A expectativa, principalmente das Forças Armadas, é grande, né? A área de inteligência, Pedro, das Forças Armadas está atuando muito no país inteiro. A maior preocupação realmente continua sendo com o clima aí em São Paulo e aqui em Brasília, no resto do país. Eles dizem que a situação está razoavelmente tranquila. Agora, mesmo em Brasília e aí em São Paulo, a avaliação é o seguinte, que o clima já esteve pior do que está, que a temperatura deu uma baixada, ainda não o suficiente para todo mundo respirar tranquilo, fazer aquele, né, dar aquele suspiro de alívio, mas as preocupações diminuíram bastante, o que não significa que a turma está assim, já aquela história de fez a fama e deitou na cama, não. Continuam muito atentos, continuam analisando todos os informes da inteligência, tudo relativo às convocações nos grupos sociais, nas redes sociais, tanto dos grupos governistas mais ideológicos, né, aqueles mais barulhentos, como dos grupos de oposição, mas de maneira geral, principalmente lá nas Forças Armadas, por enquanto, um clima, vamos dizer assim, de expectativa, mas de relativa tranquilidade. Tomara que eles estejam certos, né? É verdade, Sérgio, até porque eu imagino que quem está no plantão, e devem ser todos nesse final de semana, oba! Em Brasília, deve estar tenso também com a possibilidade de que as manifestações de 7 de setembro tenham algum componente que fuja ali do que é esperado numa manifestação, né? Uma manifestação pacífica, grande, pequena, maior, menor, gigante, enfim. Mas há essa preocupação nesse momento por aí, Sérgio? Olha, a maior preocupação é principalmente com relação à eventual presença de grupos armados, principalmente do pessoal mais baixo, de menor hierarquia das forças de segurança, né? Eu até andei conversando há poucos dias com o governador do Maranhão, Flávio Dino. Ele me disse o seguinte, que aquele ato aí do governador de São Paulo, João Dória, punindo de forma exemplar aquele coronel que veio aí com o papo meio atravessado, né? Ele disse que isso aí foi muito importante para o reflexo em todos os outros estados. Ele acredita que o grande oficialato das PMs está absolutamente tranquilo, mas que ele acha inevitável que aqui ou ali policiais à paisana participem dos atos. E aí o grande temor, aí, não só dele, mas de vários políticos aqui em Brasília, é que esse pessoal vá armado para as manifestações e que naquela troca de provocações entre governistas e oposicionistas, né, apesar de, em todos os locais, as manifestações estarem apartadas, né, em locais separados, sempre tem ali nas ruas o encontro de uma turma com a outra, e esse é o temor, de que haja alguma coisa que possa fugir à normalidade aí, principalmente se houver gente armada. Mas aqui em Brasília, por exemplo, a gente sabe que o esquema de segurança
está prevendo aí mais de 5 mil policiais nas ruas, inclusive com revistas, justamente para evitar isso, para evitar que entre qualquer pessoa armada. Aqui também. A essa altura... Aqui também, Sérgio. Tem... Perdão, Como? Desculpe. É que tem um delayzinho. Pois não, Sérgio. E a essa altura tem muita gente assim, ó, cruzando o dedo para que esse esquema de segurança dê certo. Além disso, aqui em São Paulo também vai acontecer isso, tanto que eu desisti de ir na manifestação, porque eu não posso comer o rifle, então não vou. Mas outra coisa, Sérgio, se as polícias quisessem evitar que os seus policiais da ativa fossem às manifestações, era relativamente simples. 7 de setembro, dia cívico, vem todo mundo trabalhar. Convoca todo mundo. Pronto, né? Polícias dos estados e também as 3 Forças Armadas, simples. Põe todo mundo para trabalhar. Aqui, civicamente, estaremos todos, inclusive, né? Porque justifica. Só que em São Paulo vão ser 10 equipes da Band, em Brasília vão ser 6, e o Sérgio sabe melhor do que isso. Isso é um número considerável de equipes na rua para nós aqui, que a Polícia Militar de todos os estados faça a mesma coisa. Agora, Sérgio, é uma coisa interessante, né? A manifestação acaba sendo para liberdade de expressão. Para isso se convoca uma manifestação. Se o problema é liberdade de expressão, não pode se manifestar. É um paradoxo, né? Um contrassenso. Olha, eu definiria isso o seguinte: é uma discussão maluca, né, Eduardo? O Sérgio, o presidente Jair Bolsonaro vetou alguns pontos da Lei de Segurança Nacional, né? E também aquele que punia quem disseminasse notícias falsas em massa, né? Como que isso repercutiu aí em Brasília? Pedro, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que o Congresso do Afeganistão aprove uma lei criando punições para quem maltratar mulheres do país. O Talibã vai sancionar essa lei? Não. Claro que não, né? Não. O fundamentalismo islâmico do Talibã trata mulheres como coisa, né? Não é gente. É uma a antiga Lei de Segurança Nacional, críticos do governo, né? E a gente sabe que a base de apoio do governo não é só o centrão, não é só os políticos ideológicos, né? Não é só formada por isso aí. Tem também esses das redes sociais que espalham fake news. A gente vai refazer. Sérgio, vamos refazer a ligação com você, porque tá digitalizando, a gente estava esperando para ver se melhorava, porque às vezes acontece, mas não deu certo. Então já o Sérgio Amaral volta de Brasília, porque tem muito assunto ainda com ele. Esse da Lei de Segurança Nacional, por exemplo, é muito importante, tem novidade. 9h16 agora aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes.